É, é uma ironia muito fascinante se a gente parar para analisar o comportamento humano diante do caos. Com certeza. Tipo, as pessoas pagam ingressos super caros, compram aqueles baldes imensos de pipoca e sentam lá em salas escuras de cinema simplesmente para assistir ao mundo acabar na tela. É um entretenimento meio bizarro, né? Muito. Aquele clássico absoluto O Dia Depois de Amanhã é o exemplo perfeito disso. A gente adora o espetáculo visual de uma onda gigante engolindo os arranha-céus de Nova York, sabe? Aham, a Estátua da Liberdade desaparecendo debaixo de metros de neve. Exato. A civilização inteira entrando em colapso em questão de dias e a gente consome isso como puro entretenimento. Talvez, pelo conforto psicológico de saber que no fim as luzes vão acender e a vida volta ao normal para todo mundo. É, a gente tem essa rede de segurança na mente. Sim, mas o que a gente raramente para analisar, e é a missão do nosso mergulho de hoje, é que esse exato roteiro de Hollywood espelha de forma quase assustadora alguns avisos muito antigos. Muito antigos mesmo. Textos que descrevem, tipo, precisamente os mesmos comportamentos, a mesma cegueira coletiva e o mesmo colapso. E essa é a grande questão que sustenta a nossa análise aqui. A ficção científica e esses filmes catástrofe, eles não criam medos novos, sabe? Eles só reciclam, né? Isso. Eles apenas dão uma roupagem moderna e cheia de efeitos especiais para ansiedades e profecias muito, muito antigas. O que vamos explorar neste bate-papo é justamente esse paralelo fascinante. E lembrando pra galera que tá ouvindo que o objetivo aqui não é dar uma aula chata de teologia, tá? De jeito nenhum. A gente vai traduzir isso no jeito simples. O foco é o contraste gigantesco entre o caos absoluto e a redenção divina. Perfeito. E mais interessante de observar a narrativa do filme, lado a lado com as profecias bíblicas, não é ficar tentando adivinhar datas para o fim do mundo. Nossa, não, isso é a pior parte. Exato. O ponto é entender a condição humana. Como a humanidade reage quando o chão literalmente começa a desmoronar. E para entender isso direito, eu acho que a nossa conversa tem que seguir a mesma ordem cronológica dos eventos do filme. Fechado. E a narrativa do filme começa de um jeito muito sintomático. No início da história, o clima global começa a dar sinais muito claros de que algo está terrivelmente errado, né? Sim, aqueles primeiros alertas. Tipo, cai granizo do tamanho de bolas de beisebol no Japão, o mar recua do nada, o comportamento dos animais muda drasticamente e os cientistas estão lá, suando frio, apresentando gráficos na cara dos governantes. Implorando por medidas drásticas. Mas a resposta do poder público é sempre a mesma desculpa. Eles dizem que não podem parar a máquina, que a economia não pode sofrer. É uma negação coletiva impressionante de assistir. A tempestade se formando no horizonte e o mundo escolhe simplesmente fechar as cortinas e finge que nada está acontecendo. E como a gente conecta isso com os textos antigos? Bom, quando olhamos para os registros bíblicos, nós encontramos uma descrição quase cirúrgica desse exato cenário. O texto de Lucas 21, nos versículos 25 e 26, relata isso de forma muito clara. O que diz lá exatamente? O texto aponta que haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra, angústia entre as nações, que ficaram perplexas com o bramido do mar e das ondas. Nossa, o bramido do mar e das ondas é literalmente a onda gigante do filme. Literalmente. E o texto continua dizendo que haverá um medo generalizado, uma expectativa aterrorizante do que sobrevirá ao mundo. É o retrato falado da humanidade percebendo tarde demais. Sim. Eles percebem que as forças da natureza fugiram totalmente do controle e que a infraestrutura que parecia inabalável é, na verdade, muito frágil. Mas aí entra uma questão psicológica que eu acho muito intrigante. Por que o ser humano tem essa dificuldade crônica de prestar atenção nesses alertas macroscópicos? É uma boa pergunta. Porque, fazendo uma analogia para quem nos acompanha, é como ignorar a luz vermelha no painel do carro, sabe? Ou aquele aviso de bateria fraca no celular. A gente sempre acha que dá para rodar mais um pouco. A gente adora testar os limites. Exato. Por que é tão difícil para a humanidade aceitar os sinais de que a criação está sofrendo? Essa analogia do carro é perfeita. Porque o texto de Romanos 8, no versículo 22, usa uma imagem muito parecida.
Ele afirma que toda a criação geme e sente dores de parto até o presente momento. Dores de parto. Isso é muito forte. Sim, perceba a força dessas palavras. A natureza não está apenas passando por uma flutuação climática aleatória. Ela reflete um colapso maior, uma fratura profunda na sua própria essência. Como se fosse a estrutura do mundo sofrendo um desgaste, né? E isso mesmo. É uma realidade que não está como deveria estar. O gemido que o texto fala é o som da fadiga de um ambiente que perdeu a sua harmonia original. E Apocalipse 6, no versículo 12, amplifica muito essa imagem. O que ele descreve? Ele aponta eventos extremos. Diz que haverá um grande terremoto e o sol escurecerá. A narrativa bíblica estabelece de forma simples que o mundo físico vai invariavelmente refletir um colapso muito maior. Então, aquelas cenas impressionantes do filme com as imensas prateleiras de gelo rachando do nada na Antártida, elas funcionam super bem com uma metáfora visual para essa criação que geme, né? Exatamente, é a mesma lógica. A fratura começa silenciosa, bem longe dos olhos do grande público e vai ganhando escala. Só que isso nos leva a um ponto do roteiro em que a tragédia finalmente bate na porta. O clímax da destruição. Isso. A água invade Nova York como uma muralha, o frio extremo congela os helicópteros no ar. Mas aqui, eu preciso fazer um papel de advogado do diabo e dar um pushback amistoso. Manda ver. Se os sinais físicos já estavam acontecendo lá no início, como a gente discutiu, se o granizo já estava destruindo carros e os cientistas alertando o tempo todo na TV, como é que a destruição ainda consegue ser uma surpresa de cair o queixo? Parece contraditório, né? Muito. Como uma sociedade conectada é pega de surpresa por algo que estava sendo telegrafado o tempo todo. Esse é um dos paradoxos mais profundos do comportamento humano, cara. E os textos que estamos explorando abordam isso magistralmente. A chave para entender esse fator surpresa está no paralelo que Mateus 24, versículo 37, traça. Qual é a comparação lá? O texto diz assim, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Os dias de Noé, o famoso dilúvio. Exato. E o que torna essa comparação brilhante é o que o texto não diz. Ele não descreve as pessoas conspirando ou fazendo coisas mirabolantes. O foco é a banalidade da rotina. Como assim? Eles simplesmente comiam, bebiam, casavam, sabe? Mantinham a vida normal até o dia em que Noé entrou na arca. A constatação final é pesada. O texto diz que eles não perceberam nada até que o dilúvio veio. Nossa, isso é perturbador quando a gente para pensar. A surpresa colossal não é por falta de aviso, então. Não, de forma alguma. É por causa da distração. É como se a sociedade inteira entrasse num transe coletivo, anestesiada pela rotina diária. A água já tá batendo no pescoço, mas a galera continua preocupada com a foto na rede social. O julgamento aqui, traduzindo para os nossos jovens ouvintes, não é um raio caindo do céu do nada. É a consequência natural de ignorar os alertas constantes porque a pessoa escolheu ficar distraída. A mente humana se recusa a aceitar que o mundo está mudando. E a Bíblia ilustra essa dinâmica lá em Tessalonicenses 5, versículos 2 e 3. O texto alerta que a destruição virá de forma repentina e a figura de linguagem é fantástica. Qual é? Diz que virá repentinamente como a dor de parto para a mulher grávida. Ah, o parto de novo. Sim. Pensa bem na biologia da gravidez. Durante meses o corpo dá todos os sinais. A barriga cresce, tem mudança hormonal. Ninguém é pego de surpresa pelo fato de que a criança vai nascer. Claro, a família toda já está preparada. Mas o momento exato da primeira contração real é sempre um sobressalto. É uma ruptura violenta da normalidade daquele dia. A surpresa não é o fato, é a súbita transição do aviso para a realidade que não dá mais para escapar. No filme as pessoas continuaram nos escritórios trabalhando até a pressão da água estourar os vidros, uma ilusão de controle muito frágil. A gente constrói essas megalópolis e acha que domina a Terra. Até o planeta dá um solavanco. Pois é, e isso nos leva direto para a fase mais sombria da narrativa, quando o mundo como a gente conhece colapsa. No terceiro ato do filme, as cidades caem e os sobreviventes ficam isolados naquele frio bizarro. A cena da biblioteca é emblemática. Sim. Os sobreviventes acabam encurralados numa biblioteca pública. E para não morrerem de frio, eles começam a queimar os livros. Séculos de conhecimento virando cinzas só para gerar uns graus de calor.
É o colapso completo do orgulho humano. A queda de tudo em que a civilização colocou a sua confiança. E em Apocalipse 16, versículo 18, encontramos exatamente essa mesma arquitetura de ruína. O que diz o versículo? Ele descreve relâmpagos, vozes, trovões e um terremoto tão intenso como nunca houve. É o caos global, a queda literal das cidades que pareciam inatingíveis. Tá, mas é nesse exato ponto que a gente precisa explicar a grande diferença entre o roteiro de Hollywood e a promessa bíblica. Sim, a bifurcação crucial. Porque Hollywood adora nos deixar nesse mundo congelado e deprimente. O teto do mundo cai e o máximo de esperança é sobreviver na marra. A mensagem do filme é que o planeta virou um deserto inabitável. Uma visão onde a vitória é só esticar a sobrevivência dentro do caos permanente. É a resiliência humana tentando lutar contra o fio. Exato. Mas a Bíblia não termina num cenário pós-apocalíptico deprimente e assina. Não, de forma alguma. O texto sagrado não nega o caos ou a dor, mas o plano completo aponta para uma direção oposta ao cinema. Em Mateus 24, versículo 30, o cenário de colapso das nações é interrompido. Interrompido por quem? Pelo retorno de Cristo. O texto diz que aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem vindo com poder e grande glória. Isso muda tudo. Então a solução não vem de dentro do sistema quebrado. Não é tentar cavar um bunker mais fundo no gelo. Exatamente. O contraste é total. A esperança cristã não foca na nossa capacidade de sobreviver ao caos. Ela foca na redenção divina. A promessa final está em Apocalipse 21, versículo 1. Aquele que fala do novo começo. Isso. O texto decreta o surgimento de um novo céu e uma nova terra. O roteiro bíblico não acaba com meia dúzia de pessoas traumatizadas numa biblioteca. Acaba em restauração total. A redenção vence o caos. Sim, a redenção divina e a restauração de toda a realidade. Cara, essa diferença muda a perspectiva de tudo. Sabendo que o final bíblico traz essa esperança, como quem ouve esse mergulho deve viver hoje? Porque a gente não quer gerar ansiedade climática ou pavor na galera jovem. Com certeza. Precisamos de um guia prático de sobrevivência espiritual. Então, vamos desempacotar isso. Como um jovem, no meio de provas, redes sociais, ansiedade com o clima e tudo mais, como ele mantém o que a Bíblia chama de vigilância espiritual sem virar um paranoico olhando para o céu o tempo todo? Esse é o grande desafio. A chave está no texto base de Lucas 21, versículo 36. Lá diz, vigiem em todo o tempo e orem. O princípio é a vigilância, não o pânico. E a partir desse texto podemos listar 3 ações práticas. Perfeito. Manda a primeira. A primeira ação prática é estar atento sem entrar em pânico. Como a gente faz isso na prática? Observando os sinais do mundo, sabendo que a redenção está no controle e não o caos. Quando a sociedade balança, o instinto é o desespero. Mas quem entende a promessa sabe que isso faz parte das dores de parto. O pânico tira nosso raciocínio, mas a vigilância mantém a mente lúcida. Exato. A segunda ação prática para hoje é não viver no modo avião. Nossa, o modo avião, essa pegou. Sim, é evitar o erro da geração de Noé. Nossa sociedade construiu a máquina de distração perfeita com as telas e algoritmos. Viver no modo avião é ficar tão distraído com o feed que você perde a conexão com o que importa. É manter a conexão com Deus ativa no dia a dia, em vez de se perder nas distrações passageiras. Isso. E a terceira e última ação é ancorar a mente no novo começo. Essa me lembra Apocalipse 21, que você citou agora há pouco. Perfeitamente. A mente precisa de um ponto de fixação para não pirar com as notícias do mundo, que muitas vezes parecem um filme de terror. Lembrar diariamente da promessa do novo céu e nova terra impede que a gente se desespere. Faz todo sentido. E para amarrar nosso bate-papo, eu acho que dá para resumir tudo de uma forma bem marcante. O cinema imagina cenários de juízo baseados totalmente no medo e na nossa fragilidade. Sempre focando no que a gente perde. Isso. Mas a Bíblia revela um plano completo que, apesar do caos inicial, termina em redenção e esperança absolutas. É uma mudança de paradigma. E para a gente encerrar, eu queria deixar um pensamento provocativo para a galera refletir. Adoro. Qual é? Se um filme de ficção só com efeitos especiais e uma boa trilha sonora
consegue nos deixar tão alertas e tensos sobre as mudanças no clima da Terra? Aham. Que tipo de mudança climática espiritual estamos ignorando nas nossas próprias vidas hoje? Será que estamos percebendo quando o nosso próprio clima interno começa a esfriar por causa das distrações? Uau, será que o nosso senso de urgência e a nossa empatia estão congelando enquanto a gente finge que tá tudo normal? Que reflexão, cara. É, Para pensar durante a semana toda. com certeza. Bom, eu quero agradecer demais a companhia de todos que acompanharam a nossa análise de hoje. É muito bom poder compartilhar esse clima de amizade e curiosidade com vocês. Mantenham o radar ligado e a esperança sempre em alta. Até a próxima!